Olá, olá, meus queridos! Sejam muito bem-vindos hoje. Especialmente, nós temos convidado que eu vou já chamar para apresentar a vocês a doutora Larissa Gadelha, que é dermatologista e tricologista, né? Para quem não conhece, o tricologista é o dermato aí que cuida especialmente de cabelos. E, gente, tem muita coisa acontecendo e o nosso emocional tem super a ver com nossos cabelos. Literalmente tem coisa que faz a gente perder os cabelos, né? E é por isso que a gente está conversando aqui hoje sobre isso. Muita gente fala, né, sobre queda de cabelo, muita gente tem questões com queda de cabelo e o estresse é uma das coisas muito relacionada a isso. E hoje vocês vão aprender o quanto cabelo tem a ver com a mente, o quanto cabelo tem a ver com você por inteiro. Eu queria apresentar para vocês a doutora Larissa Gadelha. Larissa, cadê você? Doutora Larissa, em primeiro lugar, muito obrigada. Imagina, Ana, eu que agradeço o convite, né, de estar participando desse canal, que tem super credibilidade, você que é um psiquiatra aí super importante, então estou muito feliz pelo convite, muito honrada, né, realmente estou muito honrada por estar aqui. Eu fico muito feliz, gente, porque a doutora Larissa é alguém que eu conheço há bastante tempo. Bastante E tempo. a competência dela, sem dúvida, para falar aqui de cabelo, não tinha como não chamar alguém com seus belos cabelos aí para falar. Meu Deus do céu, obrigada. Para falar isso com a gente. E aí eu vou começar logo falando para a gente introduzir o nosso assunto de um jeito bem objetivo nesse esquema de cabelo, doutora Larissa, que nos últimos tempos. Nossa, muito, né? Principalmente depois da pandemia, acho que pelo todo cenário, né? De preocupação pelo Covid, de aumento de procura de pacientes procurando a psiquiatria. E tem que ser falado que muitos medicamentos da psiquiatria também têm alguma influência na queda de cabelo, né? E a própria questão da ansiedade, da depressão, acho que você pode falar melhor do que eu, que aumentou bastante aí o diagnóstico dessas duas entidades. E o que você podia dizer pra gente aqui, pro pessoal que não tá, a gente fala muito da psiquiatria e de saúde mental, que relação você explicaria para eles sobre entre o estresse e a queda de cabelo, né? Por que se estressar cai cabelo? Na verdade, a queda de cabelo, né, existem diversas causas. Geralmente eu costumo dar 3 explicações bem diretas em relação à parte do estresse do cabelo, que a primeira delas é na parte de embriologia, quando a gente está sendo formado lá na barriga da nossa mãe, o momento que é formado o tegumento, a parte das células do folículo, né, da parte do cabelo, é o mesmo momento que está sendo formado o sistema nervoso central, né? E eles vêm da mesma origem, né? Folheto que a gente chama de ectoderma, né? Tem 3 folhetos aí que são formados durante a embriologia. A embriologia é aquele período lá que a gente é formado, né? Durante a fecundação e depois da fecundação, no caso. E aí, pelo fato do sistema nervoso central, né, ter sido gerado no mesmo período do folículo, das células do folículo do cabelo, fica aquela comunicação, né, que acontece com a parte do sistema nervoso central, seja ansiedade, seja depressão, qualquer transtorno psiquiátrico, vai ser facilmente atingida a parte de pele e cabelo, né? Eu falei a parte específica de cabelo, de células foliculosas, mas também a parte de pele. Então é muito comum, eu vou te falar, é muito raro eu atender um paciente que não tenha alguma coisa ligada ali, ou na parte de psicologia, ou na parte de psiquiatria. As pessoas não ligam muito, né? Não relacionam muito o quadro psiquiátrico às questões dermatológicas antes delas apresentarem o quadro. Mas o que acontece, na verdade? O cabelo que a gente já tem grande começa a cair, ele começa a nascer menos. O que acontece que de fato vai ficando ralinho, né? Que as pessoas vão pensando, nossa, meu cabelo tá ficando ralo, eu olhei no espelho e parece que tem um buraco aqui. O que acontece? É alteração de crescimento? Explica pro pessoal aí. O folículo piloso, ele é tão interessante que ele mesmo produz substâncias
né, que são nocivas para ele mesmo, né, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, o estresse, ele vai liberar a substância P, ele vai liberar alguns fatores neurais que inibem o crescimento, né, inibem o cabelo de continuar crescendo e aí gera a queda capilar. O folículo é o fiozinho, né, aquela estrutura da raiz e do fio, né, a raiz e a haste, que é o fio propriamente dito, né. E outra coisa interessante, cortisol, né? O cortisol, você sabe muito bem sobre esse hormônio aí, ele impede que os minerais, as vitaminas, inclusive as medicações do próprio cabelo, cheguem na raiz do cabelo, no folículo, né? Eu costumo falar que tá aqui o fio, e aí chegam a parte dos nutrientes, vitaminas, tudo que é importante para o fio, e o cortisol, ele age como uma barreira, ele age como uma porteira, né? Então, não adianta paciente que, eu vou tomar vitamina, eu vou tomar minoxidil, eu vou tomar o remédio que eu vi em tal lugar. Se ele tiver com cortisol aumentado, que nem todas as vezes ele está aumentado no exame, né? Mas se ele tiver em uma descarga muito grande aí desse cortisol, não vai adiantar. Por isso que é tão importante estar bem nessa parte emocional, né, psicoemocional, parte psiquiátrica e psicológica. Já que você está falando de cortisol, alguém está falando, o meu está baixo, mas também não precisa que o valor desse cortisol no sangue esteja alto para estar caindo, né? Não, até porque o cortisol, ele pode ser liberado só lá no folículo, ou seja, só na raiz do fio. Não necessariamente vai estar lá na dosagem sérica no exame de sangue alto, né? Costumo ver o paciente, exame é complemento, né? Uhum. Isso é uma coisa que a gente fala e eu repito para eles muitas vezes, né? Isso tá baixo, não significa que você não está em um período de estresse, né? Muito pelo contrário, talvez você esteja estressada de fato há muito tempo, porque inclusive é um marcador, né? Essa queda muito grande dele, né? E consequentemente você vai tá com prejuízo de crescimento há muito tempo. Tem gente que evita pentear para não cair mais. Isso faz sentido, essa afirmação? Você acha que o pentear altera a queda? Na verdade, né, é comum os pacientes falarem, não vou pentear o cabelo, não vou lavar o cabelo. Então é comum o paciente que tem uma queixa de queda de cabelo importante, ficar, vou lavar o cabelo só uma vez por semana. Isso não é bom, assim como pentear. O fato de lavar cabelo, de pentear cabelo, não faz cair mais. Se você for perder o fio que já programado para perder, não é o pentear e nem lavar o cabelo. Pelo contrário, quando você não lava o cabelo, fica muito tempo sem lavar o cabelo, muito tempo sem pentear, vai cair tudo de uma vez e vai gerar um desconforto e uma angústia muito maior. Então, pode pentear sim, pode lavar sim. Se for para cair, vai cair de qualquer forma. Pelo contrário, percebeu que está caindo, tem que procurar ajuda médica, né? E tem um tempo, assim, Larissa, da pessoa saber, por exemplo, como que eu sei que eu tenho uma ideia de que a minha queda de cabelo é por estresse? Porque eu acredito que deva ter um tempo aí em relação ao crescimento do cabelo, aconteceu uma coisa, em quanto tempo esse cabelo começa a cair, para que eu possa saber que a queda pode estar relacionada ao estresse? Porque às vezes está relacionada a outra coisa, né? A pessoa começa como é que existe, tem como fazer mais ou menos essa avaliação? Geralmente, né, quando a pessoa tem um evento emocional importante, e eu sempre pergunto isso para meus pacientes na consulta, e até eu sempre mando um questionáriozinho antes da minha consulta perguntando sobre isso. Geralmente são 3 meses depois, uma média de 3 a 4 meses depois do evento, né, de impacto, né? Por exemplo, perdi alguém, faleceu alguém na minha família. É muito comum, me divorciei, me separei, por mais que o casamento já esteja, né, desgastado, mas o processo, né, tipo, aquele momento, né, me divorciei em fevereiro, né, então são 3 meses depois, perdi o emprego, né, fui demitida, descobri uma doença grave, então geralmente são mais ou menos 3 a 4 meses depois do evento causador. Porque isso é muito confuso na psiquiatria, né? Quando o paciente vem com a queda de cabelo, porque às vezes ele veio, né, com uma queda de cabelo pelo evento, como você deu o exemplo aí, uma separação, uma situação difícil, uma perda de alguém, e aí de repente ele introduziu um medicamento 2 meses depois que ele já tem um diagnóstico, um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, algo,
E ele começa a tomar o remédio e às vezes ele diz, o remédio fez o meu cabelo cair. Isso, Quando na ele realidade associa ao remédio, né? só vocês vão saber sobre isso, né? Mas agora é legal porque a gente está com essa dica que a doutora Larissa está dando, que depois do evento, 3 a 4 meses aí para a gente pensar que a queda de cabelo é do evento, né? E aí a gente acaba tendo que fazer essa associação. Mas as pessoas se dão conta que foi o evento de forma geral? Tem aqueles pacientes que eles têm muita consciência de que o estresse, né, a ansiedade, aquele desgaste pode estar caindo o cabelo. E esses pacientes terminam denominando coisas tipo assim, tô com o boleto atrasado, né? Aqui em São Paulo, pessoas relacionam muito a questão do trabalho, né? Então sobrecarga, né? Mudei de posição, fui promovido, mas uma sobrecarga maior. Então, tem esse grupo que termina direcionando para o estresse do dia a dia, e de fato pode ter relação. E tem aquele que não, que acha, mas será que é o estresse mesmo? Se fosse por isso, o meu amigo que trabalha comigo, que é bem estressado, não está com queda de cabelo, né? E aí, o que eu costumo explicar isso para os pacientes, né? Cada corpo reage de uma forma, né? Tem gente que tem gastrite, tem gente que tem afta na boca, que tem herpes de repetição, né? Tem gente que tem taquicardia, né? Então, o nosso corpo, ele reage de diferentes formas em relação ao estresse, né? Queda de cabelo é uma delas, né? Então, eu percebo que tem esse grupo que consegue relacionar com o estresse do dia a dia, e tem o grupo que meio que acha que não tem nada a ver. E é possível, durante o tratamento, porque assim, o tratamento de um quadro de estresse, né, a gente sabe que dura um tempo, né? E muitas vezes a pessoa está com o estressor ali presente, né? Tá o tempo todo na vida dela. E óbvio, a gente vai tratando o processo de estresse, ela vai tentando se recuperar. Tem como já ir crescendo o cabelo nesse período para a pessoa não perder mais? O pessoal estava perguntando, tem como perder tudo, né? Tá caindo muito, e aí a preocupação da pessoa, né? Porque ela está já em tratamento, mas e aí, vai cair mais? Se ela não usar nada, não tratar mesmo com o dermato, com o tricologista, em algo de acordo com o que é indicado, que a gente pode até falar disso daqui a pouco, vai cair mais? Como é que funciona isso, de saber se vai cair mais? Tem uma parada, tem um limite de queda ou isso não existe? Sim. Então, se tiver só o evento estresse, se for de uma forma muito pontuada, foi porque eu fui demitida, ou então porque eu perdi meu pai, ou então porque descobri que eu tenho uma doença. Se for só essa causa, geralmente é muito limitado, vai passar. Mas na maioria das vezes não tem só essa causa, né? Tem relação com a parte de hormônio, tem relação com, no caso da mulher, é muito comum a parte de deficiência de ferro e ferritina pelo fluxo menstrual, tem a questão da menopausa, tem a questão de deficiência de minerais, de vitaminas, né? Então, assim, se for só isso, eu fiz uma cirurgia, né, daqui 3 meses, o resto está tudo ok, tende a se resolver numa média de 6 meses. Mas é muito raro ter só isso. Eu tenho que, pelo menos 6 meses, tem que já pensar. Isso, mas o que eu sugiro, porque assim, é complicado eu falar, vai passar, porque a gente tem que fechar um diagnóstico. Se for um diagnóstico de eflúvio telógeno, que é a perda do cabelo por um motivo X, vai passar, ninguém vai ficar careca por isso. Agora, se você tem uma alopecia androgenética, que é uma alopecia que está vinculada com a ação de testosterona, esse paciente, às vezes, ele não tem um quadro antes, e aí ele teve um gatilho para abrir esse quadro de alopecia androgenética, que é a calvície, a famosa calvície. Então, não vai se resolver, pelo contrário, o estresse que foi o gatilho para abrir essa calvície, essa alopecia androgenética, se o paciente não procurar, o cabelo dele vai afinando, ele vai cair quando nasce mais fino e curto, vai cair quando nasce mais fino e mais curto. Então, é a depender do diagnóstico. Outro exemplo, tem um outro quadro de alopecia areata, que é uma perda de cabelo por questão autoimune, que são aquelas perdas bem localizadas, né, como se fosse uma plaquinha redonda. Essa também a gente não pode falar, fica de boa aí que vai resolver. Não, tem que procurar, porque é uma doença autoimune, a gente tem que olhar com mais cuidado, com mais carinho,
porque precisa de uma abordagem mais agressiva, né? A gente precisa de medicamentos. Então, assim, tem que ir para saber o diagnóstico, né? Sim, E, sim. infelizmente, as pessoas acham hoje em dia que a perda de cabelo está relacionada com falta de vitaminas, com falta de minerais. Aí vai e compra o suplemento lá da farmácia, que, Suplemento do né, gordo. isso vai atrasando o diagnóstico, né? É E muito então, ruim. por isso, já que você falou disso, né, a gente vê muita gente comprando muita suplemento de propaganda, né, para cabelo. Sim. E aí diz, eu tô com falta de vitamina, meu cabelo tá caindo. Acho que você deve ouvir isso muito, né? Muito. Aí compra e não adianta nada, né? Porque muitas Sim. vezes deve ter esses outros fatores aí que você falou associados. E também está relacionado às questões intestinais, né? Você pode falar um pouco dessas questões intestinais e cabelo? O que a gente pode falar entre intestino, cabelo? Porque o pessoal já sabe o tanto que intestino tem a ver com as emoções. Agora eles vão aprender o que intestino tem a ver com os cabelos, né? Isso. O mais importante em relação ao intestino e cabelo, né, além de estar relacionado com o intestino, né, acho que você pode falar aí um pouco melhor para a gente, que ele libera também hormônios, né, o segundo cérebro do nosso corpo. Eu vou dar um meu exemplo. Tem mais ou menos 2 meses que eu fiz uma cirurgia, e aí eu precisei tomar um antibiótico durante um mês. E o antibiótico alterou toda a minha microbiota intestinal, né? Cheguei a passar com a nutricionista e ela falou, olha, você tá com quadro de desbiose. E eu tava com queda de cabelo por conta da minha cirurgia. Fui fazer as reposições que eu precisava, né, fazer, mas só que não estava aumentando. Por exemplo, minha ferritina estava baixa, porque eu perdi sangue, enfim, por diversas outras coisas. Eu estava fazendo reposição de ferro, né, e não estava aumentando. Falei, opa, tem alguma coisa estranha. E eu fui na nutricionista funcional, e ela falou assim, tá com uma baita desbiose, né? A gente fez exame para confirmar, teve exame clínico também. Ela falou, você pode tomar o que você quiser. Enquanto a gente não regularizar o seu intestino, você não vai conseguir absorver o que precisa absorver. E olha só, né? Eu fui vítima disso daí. Eu falei, caramba, eu tô, então, né? Ela terminou me explicando, né? Que a desbiose, o paciente pode ter dor de cabeça frequente, e eu comecei a ter muita rinite, muita coceira de ouvido, né, me espirrando, aquela fadiga, coceira no couro cabeludo, meu couro cabeludo limpinho, coçando muito. Então, essa questão intestinal é importante, né, porque ela vai influenciar na absorção do que é passado para tratar a queda de cabelo. E aí fica muito caro, né, porque a pessoa fica suplementando trocentas vitaminas que não são baratas. Exato. E olha só, gente, o que a doutora Larissa está falando, que a gente sempre fala aqui, né, quando a gente fala de desbiose, de alteração da absorção intestinal, Isso. Não adianta suplementar um monte de coisa antes de você corrigir o que você come, porque você pode estar gastando dinheiro e perdendo os cabelos ainda mais. A desbiose faz com que tudo isso aconteça. Você vê, ela está dando um exemplo pessoal de alguém que sabe cuidar muito bem dos cabelos, né? E que saberia perfeitamente o que fazer numa situação dessa. E aí, você falou de ferritina, né? Tem como a gente ter ideia de mais ou menos o valor de ferritina pensando em cabelo, que seria o ideal, pensando em cabelo, né? Obviamente. Sim. Qual seria o valor de ferritina para o pessoal aí ter uma referência? O alvo de ferritina para a tricologia é entre 70 e 80, né? E assim, as pessoas terminam olhando para o valor de referência do exame, né? E o médico não tem que ver a referência de exame, tem que ver o alvo para determinada condição. Para a tricologia é entre 70 e 80. É essa média que a gente precisa atingir. Então, se você não tem esse valor de ferritina e está caindo muito cabelo, né, você precisa de alguém que ajude nisso, né? E pensar nessas absorções e pensar de fato em desbiose, porque se uma ferritina está muito baixa, ela acaba não conseguindo produzir aquela que ela tem, tireoide ruim, cabelo ruim, né? Então, a gente consegue linkar, né, que inclusive, gente, essa é a função, né, é exatamente porque às vezes a gente divide a pessoa ou os próprios pacientes, né, estão acostumados a ver tanta divisão de especialidade que não consegue linkar uma coisa com a outra, né, o quanto um cabelo pode estar relacionado à qualidade de a cor do seu cocô,
né? Exatamente. De acordo com a qualidade das suas fezes, você sabe a qualidade do seu intestino, como é que está a sua absorção, e está caindo nos cabelos, né? Então é uma dica para vocês, se vocês forem, né, no tricologista, no dermatologista, né, em tudo, e falem sobre as outras coisas, né? Porque é importante que ele saiba essas informações a seu respeito, porque isso tudo vai interferir na sua queda de cabelo. Muita gente deve perguntar isso para você, a relação entre o Covid e a perda de cabelo. Muita gente teve, né? Covid mais grave, moderado, leve, teve aí a queda de cabelo, que foi um dos principais sintomas que a gente viu. O que você pode explicar para o pessoal entender e o que é possível fazer, né? Será que a gente tem alguns caminhos? Já tem a dermatologia, já tem clareza dos caminhos para seguir? O que está em dúvida?